Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias na primeira epístola de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1. Diz assim o apóstolo ao seu discípulo. Capítulo 1, do verso 3 ao 7, nós vamos estar lendo aqui, para não perdermos muito tempo. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Já no capítulo 3, esse mesmo livro, no capítulo 3, do verso 14 e verso 15 somente, Paulo diz assim a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E firmeza da verdade, eu li na minha versão antiga. Nós estivemos falando sobre a Bíblia, a história da Bíblia, e colocamos para os irmãos de início uma questão do ponto de vista mais recente. E retroagimos ao início, ao terceiro século, ao segundo, do primeiro século em diante, né? Porque do ano 100, irmãos, do ano 100 mais ou menos, né? Nós estamos aqui há 2000 anos deles, então dizer dia, mês e hora é complicado, né? É complicado até para o mais tenaz historiador. Então, mais ou menos por volta do ano 100 até o ano 450, a coisa já desandou muito. E dali por diante, né? Nada mais está a salvo a não ser aquilo que o Rei dos Reis está fazendo no meio do remanescente daquele povo que está com Deus em todas as épocas da história, desde Abel, né? Então, eu me lembro que na última vez que nós estivemos falando sobre a história da igreja, eu estou me baseando em um livro que eu comprei, a reedição dele, que foi publicada, eu me lembro, eu não sei em que ano, ela foi publicada em, não sei se foi depois de 2000, esse livro é dos anos 90, 2008, ele veio com o dobro, quase o triplo da quantidade de folhas, mas observei algumas coisas que eu vou estar falando mais na frente, se oportuno for. Estivemos falando do período até Diocleciano, chegamos a mencionar Constantino, né? Antes de Constantino, ainda no leito de morte, um outro imperador que
promulgou o Edito de Milão, que fazia cessar a grossa perseguição contra os crentes, mas a perseguição ainda continuava. Então, essa perseguição de Diocleciano deixou uma herança problemática. Eu cheguei a mencionar isso, que nós, se oportuno, estaremos vendo mais na frente. Duas igrejas fortes surgiram naquele tempo. Na África, a igreja de Cartago, que fez a escola cartaginesa, né? E mais na frente, de outro lado, a igreja de Alexandria, né? Então, de um lado, nós tínhamos a escola alexandrina e de outro a escola cartaginesa, né? E o problema criado por Diocleciano deixou uma herança para os crentes problemática, né? Que eu cheguei a mencionar. O bispo de Cartago agora recebendo pessoas que traíram a fé, né? Mas para não colocarmos as carroças na frente dos bois, vamos ler aqui o apanhado que eu fiz. Na medida do que eu for lembrando, eu vou falando de cabeça, mas eu precisaria estar lendo algumas questões. E relembra os irmãos que nós não mudamos, nós não perdemos o rumo, estamos fazendo uma história da igreja, não. Eu tenho um objetivo, nós vamos chegar em um momento, que é o momento em que eu vou parar no período monástico, que eu tenho para mim que é o ápice da decadência da igreja primitiva, a igreja pós-apostólica, até a igreja imperial, a igreja governada pelo papado já, né? Com os seus concílios ali iniciados, já o concílio de Nicéia e outros concílios mais, né? Que todo o processo vai culminar no monasticismo, que é uma aberração, né? Mas vamos lá. Então, Donato perseguiu o povo de Deus e estabeleceu leis. E dentre essas leis, eu acho que eu falei isso, se eu não falei, se falei, eu vou repetir, uma que todo cidadão do império, e o império era tudo, né? O império era tudo, mas quem estava em Roma tinha que se sacrificar cultuar pelo menos uma vez ao ano, fazer um culto à imagem do imperador que ficava na praça e com sacrifício de animais. Os crentes fiéis se negaram a fazer isso, foram presos, eu citei as cadeias cheias, mas muitos negaram a fé. Muitos, a exigência que tais pessoas que professavam a fé cristã e aceitasse o perdão de Décio, tinham que fazer duas coisas: entregar os seus livros sagrados, no caso que chamaríamos futuramente de Bíblia, e sacrificar ao imperador. E muitos fizeram isso. E mais tarde, lá em Cartago, Donato não vai aceitar essa gente e vai dar um problema danado. Mas vamos lá. Donato não... Bom, deixa eu pegar aqui no início. A perseguição de Diocleciano deixou uma herança problemática, eu já falei isso. Teve seu epicentro em Cartago, né? Muitos entregaram seus papiros, seus pergaminhos, né? Para serem queimados, serem destruídos na frente de todos os outros, porque as outras religiões não se opunham, não faziam resistência à ordem do imperador, né? As igrejas de mistérios e as outras religiões egípcias, caldeias, persas, não faziam, não tinham problema. Para eles, cultuar a outro Deus era comum. Então, para ser queimado. E esses crentes, esses apóstatas, né?
fizeram isso e Donato, após a conversão de Constantino, a conversão, melhor dizendo, de Constantino, que transformou o odiado cristianismo passado pelo flagelo e a religião oficial do império, o que outrora negaram a fé, agora queriam ingressar na igreja de Cartago. Vale lembrar que a terrível perseguição movida por Diocleciano vai trazer de novo a questão do cânon cristão. Ora, nessa época, nós poderíamos voltar a falar isso futuramente, o cânon cristão já estava estabelecido. O cânon cristão, aqueles que fizeram seminário aprendem isso, não é necessariamente aquilo que foi elaborado por uma academia ou por um concílio que decide esse livro é santo, esse livro não. Eles simplesmente sancionaram o que já era comum, o que já estava decidido pelo próprio o corpo do Messias, pelo próprio corpo de Jesus, a igreja. A igreja já fazia uso dos escritos de Paulo, dos escritos de Pedro, de Judas, de Tiago, de João. Então, quando vai acontecer o concílio de Jâmnia dos judeus, que eles aí, vendo que muitos tendo uma doutrina fundamentada em cima de um corpo, um bloco monolítico de textos, que estava sendo chamado de os livros sagrados da Nova Aliança, e tendo muitos da alta hierarquia judaica se convertendo, sacerdotes convertiam-se, escribas convertiam-se. Eu peço perdão aos irmãos, eu estou com uma certa rinite. Então, eles tiveram que se reunir, pois os judeus ainda não tinham exatamente esse tipo de obra nas suas mãos. Eles não tinham. Os judeus tinham o que viria a ser chamado de Taná, que é todo o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, mas eram livros que eram usados, cada um segundo a ordem e o entendimento do escriba ou do rabino que fosse fazer a leitura. Pois bem, então, lá na frente, os concílios vão ter que se assentar e decidir, de fato, os livros que os irmãos têm usado durante todos esses séculos, né, são livros de forma inconteste, inspirados por Deus. Nos seus aspectos doutrinários principais, não se encontrava contradição, não se achava contradição. A fé em um único Deus verdadeiro, e esse Deus é um, o único Deus verdadeiro. A fé no cumprimento das profecias de que ele enviaria um Messias, que ele se faria carne em um homem, que assumiria a função ou a forma de filho, a redenção através do sacrifício desse homem, desse Messias, na cruz do Calvário, do Gólgota, e o perdão dos pecados pelo seu sangue. Então, eu já me adiantei aqui, já me antecipei. É importante mencionar que durante um mesmo período, que é por volta de 325 a 350, muitos fenômenos ocorriam no Império relacionando-se com a Igreja Apostólica, né? Me permitam aqui, eu me deixei induzir
Aqui já passando do ano 100, igreja primitiva. Igreja apostólica é a igreja que está enquanto vive o último apóstolo. Morto o último apóstolo, ela passa a ganhar o conceito de igreja primitiva. A igreja primitiva. E na sua continuação imediata, né, que vai até por volta do ano 400 da nossa era, perseguições políticas, opressões judaicas e das crenças existentes em toda parte, que viam no evangelho do reino uma real ameaça à sua existência. Todas as forças contrárias ao evangelho e ao já insurgente cristianismo, porque agora o que antes era chamado de o caminho, hoje nazarenos, os discípulos do Messias, alguns nomes vão começar a se amalgamar em um conceito de cristão, de cristianismo, né? Então, todas as forças contrárias ao evangelho vão se voltar contra este cristianismo. Até hoje, muito confundido com o verdadeiro evangelho, né? Você chega para um católico e pergunta o que ele é, ele diz, eu sou cristão. Eu tenho alguns conhecidos kardecistas, eles dizem, não, nós somos cristãos. A gente vê postagem no Facebook de kardecistas são cristãos, né? Poucos são aqueles que vão dizer, não, nós não somos cristãos. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, é um caso desses, né? Mas eu, Enoque, me identifico como aquele que segue o evangelho. Eu não consigo mais encontrar uma expressão. Até 20 anos atrás eu dizia, não sou cristão, sou evangélico. Hoje tem tanto pilantra e tem tanta pilantragem aí sobre a égide de evangélico, eu também fiquei sem jeito, né, de me singularizar. Uniam-se ao império, eles se uniam ao império na perseguição e combate aos fiéis de Jesus, de Yeshua. Os judeus eram uma corrente à parte, com sua posição já acertada com o Império Romano, né? O Império Romano tinha licenciado Israel para que eles fossem livres para praticar os seus ritos e cumprir, obedecer fielmente à lei de Moisés, sem a interferência do Estado romano, né? Não encontrava dificuldade em viver sem serem importunados com questões tais como a cultuar ao imperador. Um judeu não era, um judeu assumido, um judeu que se apresentasse como um judeu fiel à lei de Deus, ao Antigo Testamento, mas sempre que podia, auxiliava, de alguma forma, os romanos contra a igreja. Já outras religiões não tinham nenhum problema em adorar a imagem do imperador e fazer os sacrifícios. Iniciado o período de refrigério, a partir da abdicação de Diocleciano, a perseguição prosseguiu, mas já de forma mais amaciada, né? As brisas do refrigério, por volta de 311, né, quando Galério, em seu leito de morte, promulgou o edito que estabelecia a tolerância ao cristianismo. E em 313, Constantino promulga o edito de Milão, permitindo a liberdade de culto a todas as religiões, e não só ao cristianismo do Império, né? Todas as religiões do Império. Na sequência, vem a conversão de Constantino, aquela história da visão da cruz de fogo, com os dizeres em latim, tá? Os irmãos já conhecem a história.
A igreja começou a enfrentar, então, os problemas internos com as lideranças que faziam suas próprias interpretações das Escrituras. Então começam a surgir as heresias legalistas, surgir força de expressão, né? Elas já estavam presentes há muito tempo, não é mesmo? Quando nós falamos em heresias legalistas, temos aí na frente, logo de cara, judeus falsos cristãos se infiltrando na igreja. Nós temos ali o livro aos Gálatas, nós temos ali as epístolas de Paulo aos Coríntios, né? Deixando bem claro o combate dele às tentativas de judaizantes de sabotar a fé do Messias, a fé de Jesus, né? Os ensinos que Jesus deixou e que os apóstolos esmiuçaram, detalharam com ensinamentos e fizeram deles corpos doutrinários. Então, as heresias legalistas, aqueles que achavam que o evangelho do reino deveria ser acrescido à lei de Moisés. Eles queriam fazer do evangelho um apêndice da lei, né? E Paulo e todos os apóstolos, Pedro, inclusive, até mesmo Tiago, que tinha uma forte inclinação para esse lado, ele também combatendo também o gnosticismo. Surgiu as heresias filosóficas, né? Fique calmo, nós vamos caminhar rápido e no finalzinho nós vamos dar uma palavra para os irmãos ficarem bem entendidos aí, e eu creio que este trabalho terá proveito para os irmãos, principalmente para aqueles que não têm condições, que nunca tiveram condições de estar fazendo uma biblioteca, se assentando a uma mesa para fazer estudos, o que demanda horas de um dia ou de dias da semana, né? Então vamos lá. As novas formas de gnosticismo adaptados ao Evangelho, mas corrompendo. Já nos primeiros 2 capítulos de 1 Coríntios, Paulo adverte aos crentes que tentavam, com instrumentalidade da sabedoria humana, entender o evento da cruz, negando que Deus se fez carne e foi estigmatizado no Calvário. João, o apóstolo, lutou com o mesmo problema. A doutrina gnóstica teve como título doutrinário o termo docetismo, né? 2 formas de docetismo deu muito trabalho entre o 2º e o 3º século da nossa era. O maniqueísmo, por exemplo, um conjunto de doutrinas elaboradas por um líder cristão chamado Mani, né? Viveu aí por volta de 216 a 277, natural da Mesopotâmia, né? Combinando as doutrinas cristãs com outras doutrinas orientais. Mani desenvolveu, em meados do 3º século, uma curiosa combinação de ideias refinadas de dualismo. Mani cria em 2 princípios eternos e opostos. O homem primitivo surgiu da emanação que, por sua vez, era uma emanação do chefe da luz. Isso, irmão, é claro que está sendo trazido para vocês de forma bem resumida, né? Então, o oposto a este, havia o rei das trevas, que enganava o homem primitivo, fazendo dele um ser que mistura luz e trevas. A alma ligava o homem ao reino da luz. O corpo leva a ser escravo das trevas. Todo o conjunto de doutrina de Mani causou forte impacto a ponto, na sua região, né, a ponto de arrastar, junto com os seus fiéis, um homem do porte de Agostinho de Hipona. Agostinho fez parte dessa seita antes de se converter. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, se os irmãos estiverem atentos ao trabalho que eu estou fazendo, e eu vou depois falar algumas questões que vão
reacender, tirar a poeira, tirar a neblina para os irmãos entenderem melhor. Então eu já vou dar a dica aqui. A questão de alma, o conceito platônico, o conceito homérico de alma, e não o conceito bíblico, que é uma coisa muito complexa e que não cabe aqui a gente fazer um trabalho sobre isso, porque nós teríamos que fazer um estudo que levaria, talvez, quem sabe, 1 ano, né, em vídeos, né, porque nós teríamos que entrar nas escrituras, ver as expressões hebraicas que são traduzidas no Ocidente, no caso para o português, como alma, e que nem sempre significa esse conceito platônico de alma, né? Esse conceito homérico de alma, que é o conceito que impregna todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento. Então, ele é um conceito grego. Então, os irmãos vão atentando a esses detalhezinhos aí, que o Enoque vai estar falando para vocês, e depois, no final já desse vídeo, que não é o último vídeo, nós vamos estar elucidando para aí nós começarmos a nos projetar mais para frente, a saber aonde nós começamos lá no primeiro vídeo introdutório, que é ali o período de Constantinopla, aquela coisa toda. Mas a força mística do gnosticismo recairia mesmo sobre os trabalhos originalmente de um homem natural de Alexandria, no Egito, chamado Amônio Sacas. Amônio Sacas foi um líder, né, filho de pais crentes, que criou uma doutrina. Ele viveu por volta de, olha só, nós já falamos de Constantino. Constantino o quê? 313, 325. E estamos aqui falando de Amônio, daqui a pouco nós vamos falar de Sabério, que é 174, 242, né? Falamos aqui um pouco antes, agora, falamos sobre Mani também, 216 a 277, porque o caldeirão estava fervendo, irmãos, em todos os sentidos, No fim dos tempos, as coisas se assemelham ao que foram ou foi no começo dos tempos. Vamos lá. Amônio Sacas, filho de pais crentes. Antes de continuar sobre a obra de Amônio, é importante destacar que dentre os tipos de misticismo que ganharam força no 3º século, por volta do 3º século, temos o metafísico, que ensina que a essência espiritual do homem é absolvida por Deus de forma mística, com pessoas ocasionalmente aqui e ali, não é com todo mundo. Isso aí só estudando o capítulo para você entender, né? Após a morte dessa pessoa, especiais, essas pessoas que tivessem sido o seu espírito absorvido pelo Espírito Divino, alcançados de forma diferenciada pelo ser divino, o espírito do homem une-se ao Espírito Divino, adotam esse tipo de pensamentos. Mais recentemente, é claro, a partir dessa época, os budistas e os neoplatonistas, né? Os neoplatônicos. Uma ressalva sobre a questão dos budistas, para a gente não falar coisa que vai, de repente, implicar aí com alguém que esteja assistindo e dizer, está falando de besteira, está falando do que não sabe. Para os budistas não existe Deus. Deus não existe. O que existe é energias supremas, energias de luz, essências supremas, as quais nós devemos nos empenhar em nossa vida para que após a nossa morte sejamos unidos a ela. Daí ver a ligação que tem com esse pensamento
de Amônio Saccas, né? Esse processo no budismo é chamado de nirvana, todo mundo conhece isso, né? E os neoplatônicos? Esse Amônio Sacca fez uma escola forte em Alexandria. Seus ensinos, ensinando mistérios, foi tão influente que teve em suas fileiras homens do porte de Orígene, o pai da Esapla, né, antes de se converter, e também Agostinho de Hipona. É um homem que não só se manteve fiel a essa doutrina, mas que levou-a adiante, criando o corpo de doutrinas que posteriormente foi concatenado por Porfírio, que viveu de 232 a 305, chamado de as Enéadas. As Enéadas, né? As Enéadas de Plotino. Eu cheguei a pegar aqui, eu não sei se está à mão aqui para mostrar aos irmãos, na minha arrumação. Minha esposa diz que isso aqui não é arrumação, não, irmão. Deixa eu só pegar aqui. As Enéadas são basicamente essa obra, né? Essa aqui é de Giovanni Reale, Plotino e o neoplatonismo, né? No segundo tem a Enéada 2, e todas, essa aqui é Edições Loyola, essa aqui é pela editora Vozes, né? A Enéada 2 de Plotino, a Organização do Cosmo, e essa aqui que é um trabalho bonito, um trabalho bilíngue em grego e português, que vai da Enéada 3, 8 a 30. São obras que não cabe aqui comentário sobre elas, porque elas não têm relação direta com o Evangelho e com a questão objetivamente direta a que queremos tratar ao longo desse trabalho, que é a Bíblia, né? A Bíblia, o texto bíblico. Nesse processo histórico, seguiu-se o montanismo. O montanismo, por volta de 155, olha como é que nós voltamos no tempo. Tá vendo como é que as coisas estão acontecendo em partes do mundo, do mundo antigo, que é a Ásia, a África e a Europa. Por volta de 155, Montano não aceitava a frieza espiritual da igreja. Ele ficou muito chateado com o formalismo dos bispos, daquela coisa que já enunciava o rito católico romano medieval, como a gente conhece, né? Então, ele criou uma doutrina na busca do Espírito Santo, né? A igreja, na visão dele, era o que a gente há pouco tempo chamava de os tradicionalistas, né? Os tradicionais ante os pentecostais, né? Antes de tomar corpo como tomou depois o neopentecostalismo. Então, o Montano, aborrecido com esse formalismo, que na visão dele adoecia a igreja, ele era um líder religioso da região da Frígia, onde vivia, e criou o corpo de doutrina centralizado na evocação do Espírito Santo, onde ele, é claro, tinha a figura central na igreja. Ele se auto-intitulou o Paráclito do Paráclito, o advogado na esfera humana do advogado entre Deus e o homem, como disse Jesus, que o Espírito Santo intercederia por nós, né? Então ele era o Paráclito do Paráclito. Nós vamos ficar por aqui, porque para estudar isso a fundo a gente teria que mudar o rumo da nossa prosa, né?
E em seguida vem o monarquianismo. Enquanto Montano, insatisfeito com o formalismo, se levantou contra o mesmo e criou uma série de heresia onde ele se colocava como um mediador entre o Espírito Santo e os irmãos e os crentes, né? Enquanto Montano se dedicou a combater o formalismo excessivo na igreja, dando ênfase ao agir do Espírito Santo, os monarquistas, né? Monarquistas, isso, se oporam à doutrina da Trindade. Desse grupo, a ênfase vai recair sobre um grupo que teve como seu expoente o líder Sabélio. Ele é conhecido pelo conceito de monarquianismo modalista. O outro tipo de monarquianismo teve como seu expoente Paulo de Samosata, conhecido como a doutrina desse monarquianismo dinâmico ou adocianista. Sabélio estava decidido a evitar qualquer risco de triteísmo e por volta do ano 200 da nossa era, ele formou a doutrina que leva o seu nome. Ensinava uma trindade de manifestações de formas e não de essência. Até aí eu estou junto com ele, né? Até aí eu estou junto com ele, mas só até aí. Deus se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos. Nós iniciamos esse vídeo lendo aqui na epístola de Paulo ao pastor Timóteo, né? Que ele deveria ficar em Éfeso, né? Para que ele advertisse aos líderes de Éfeso que não se deixassem levar por doutrinas e nem ensinasse doutrinas estranhas. E nem se dessem a fábulas, a genealogia, provavelmente judaizantes que gostavam de falar da descendência de Abraão e tal, aquilo que parece que era tão importante naquele tempo que os próprios evangelhos trazem uma genealogia, mas não com essa finalidade, mas com a finalidade de mostrar a descendência de Jesus como o Messias, enviado por Deus na semente de Davi e como a promessa feita por Deus da salvação da espécie humana em todo o mundo através da sua obra prometida por meio de Abraão, não é mesmo? Então, Paulo fala sobre isso. E aqui no capítulo 3, ele segue dizendo: escrevo-te estas coisas esperando ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Muito bem, Paulo, judeu, apóstolo de Jesus. Além dele, nós temos Pedro, judeu, apóstolo de Jesus. Judas, o Judas da epístola, irmão do Senhor Jesus, que também foi apóstolo de Jesus, porque foi um dos poucos que creu em Jesus e acompanhava Jesus. Temos Tiago, o apóstolo, que não é o irmão de Jesus. Esse irmão de Jesus, Tiago, se converteu bem depois. Muito bem. Todos judeus. Pergunto eu aos irmãos, o que os irmãos viram de judeu, de hebreu, aqui, em tudo que nós lemos, narrando acontecimentos, eventos e fenômenos que deram a partir do ano 100, cento e pouco,
a partir da morte do último apóstolo. Veja bem, meus irmãos, vejam bem. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina, desde o Antigo Testamento, que Deus levantou um homem chamado Abraão e através deste homem fez um povo que foi levado para o Egito. E no Egito esse povo cresceu, se tornou numerosamente grande. E através de um homem chamado Moisés, esse povo foi tirado e transformado em uma nação, a nação dos hebreus, que posteriormente vai ser chamada de judeus, vão ser chamados de judeus. As profecias nos dizem que o Messias viria do berço judaico, que ele nasceria na cidade na aldeia de Efrata, de Belém Efrata, e que ele viveria em Nazaré, e na Judéia, e na Galileia. E temos todo o trabalho do Senhor dentro da nação de Israel. Os ensinamentos, as obras, as pregações do Senhor Jesus foram todas na língua do povo hebreu, do povo judeu. Na conversa de Jesus, aquele importante encontro de Jesus com aquela dama, com aquela senhora, no poço de Jacó, no monte de Gerizim, Jesus cita para ela: nós adoramos o que sabemos, vós adorais o que não sabeis, porque a salvação vem dos judeus. E agora, o que nós temos visto aqui? Uma igreja que de pura e que no seu remanescente, eu creio assim, permanecia pura, mas que a história oficial, o que a história oficial nos traz, é uma miscelânea, uma bagunça, totalmente helenizada. Esses líderes que nós fizemos menção aqui, de forma muito resumidamente, isso é só um trechinho. Nós não chegamos nem no ano 300. Nós não chegamos nem no ano 300, irmãos. Com a conversão falaciosa de Constantino, político. Diferente do que está acontecendo aí hoje, né? A pessoa se aproximando daqueles que usam a Bíblia, que usam o símbolo e a pessoa do Machia para poder alcançar os seus objetivos que não têm nenhuma relação com o reino de Deus. Por quê? Porque a grande massa, o que bomba, o que enche a avenida como é que se chama? Como é que se chama mesmo? O que é? É passeata para Jesus. Né? Manifestação, eu nem sei o termo. Na manifestação, na passeata para Jesus. São pessoas que não têm nenhum compromisso com o reino. Assim já era naqueles dias. Aí pergunto eu, por que é que nós temos que aceitar uma coisa que vem cavalgando até os nossos dias, trazida em cima de um texto grego, um texto totalmente estruturado, no máximo dentro do que for possível, nas ideias, transmitindo as ideias, através de palavras, construindo ideias. E através de ideias se formam pensamentos, e através desses pensamentos se criam forças, se criam organizações, se fundam impérios, fundam-se doutrinas que vão arrastar multidões cegas por séculos e séculos, levando-as à perdição. Por que que nós temos que aceitar uma coisa que é trazida até nós, cheia de conceitos platônicos e homéricos, e desprezarmos um Novo Testamento que deveria estar nos sendo
trazido do hebraico para o português, do hebraico para o ocidente. Como é que se consegue, irmãos, ignorar os semitismos nas expressões, nos escritos, os hebraísmos, os semitismos que Paulo usa nas suas epístolas, remetendo todo o conceito doutrinário e espiritual que deve ser voltado para a fé do povo judeu, a fé sã, né? A fé sadia do povo judeu, daquele que Deus fala a Isaías: eu guardei para mim um remanescente. Esse remanescente sempre existiu e existirá até a volta do Senhor. E isso tem sido desprezado. A gente pega um livro das Revelações, irmão, é desconcertante. Eu vou até aproveitar para fazer uma vida, irmão. Não comprem isso. Não comprem isso. É jogar dinheiro no lixo. Tem outros trabalhos com a mesma linha, mesma formatação de capa. Não estou falando sobre esses trabalhos. Mas isso aqui é um trabalho que é 5% ou menos do que diz respeito à obra do Senhor Jesus, ao plano de Deus para a salvação dos homens, transmitido através de uma cultura escolhida por Deus, de um povo preparado por Deus, e que transmitiu para o mundo na língua em que Deus comungava com esse povo, que é o hebraico e o aramaico. Chega a ser desconcertante você ler o livro de Apocalipse, tanto hebraísmo ali, tantas palavras que tem hora que é obrigado a dizer, e em hebraico significa isso. Ora, se está dizendo que em hebraico significa, não era para estar escrito em hebraico? De tudo que eu li aqui, de um resumo de 85 páginas de um livro de história do cristianismo, você sentiu alguma coisa de judeu, alguma coisa de hebreu, algo que te remeta à essência espiritual da obra que foi feita em Israel, através de um Messias judeu que afirmou uma mulher que era meia judia, porque os samaritanos eram meio judeus e não judeus, e Jesus disse para ela: a salvação não vem dos samaritanos, a salvação não vem dos babilônios, a salvação não vem da Pérsia, não vem de Roma, a salvação vem dos judeus. E a gente segue esse livro em que eu estou. Eu comprei a reedição e joguei o outro antigo, o velhinho, fora. Ah, que arrependimento. Estou quase dando R$40 nele de novo. Porque chega no período monástico, eles, seguindo a regra que está regendo a grande manada humana que se diz crente em Jesus, que se dizem cristãos, e como eu disse há pouco aí, junta-se debaixo deste lençol todo tipo de gente, de correntes religiosas e espirituais, se dizendo cristãos. Na edição anterior, produzida em 1990, alguma coisa, que eu li e reli, estudei e reestudei, o período monástico é uma aberração, irmãos, é uma aberração. E depois disso vem aquelas doutrinas todas, os papados corruptos.
Eu não estou aqui caluniando, nem difamando. Não quero que você, porventura católico, se sinta ofendido. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, não se sinta ofendida. O meu propósito aqui não é ofender, é iluminar, é esclarecer, é informar. Isso aí não se sinta, não pense que eu estou me sobrepondo com. Quer dizer que só vocês evangélicos? Não! Eu nunca aprendi nada disso em escola dominical, nem em pregação de púlpito de igreja. 35 anos, quase isso, como crente sentado em banco de igreja evangélica. A maioria deles não sabe nada disso. Do que eu poderia falar aqui, que eu exauria as suas forças para ficar vendo que não vai te edificar. O meu propósito é chegar falar sobre o que te edifica. Eu só escolhi esse aspecto do estudo da Bíblia porque eu quero chegar lá na frente, do século XIX para cá, e te mostrar que você tem que ter muito cuidado com a Bíblia que você tem, com a qual você cultua nosso Deus e na qual você busca a sua edificação espiritual, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que nos alimenta, é ela que nos conduz, é através dela que o Espírito Santo de Deus nos guia nessa vida, nesse mundo que trevas é um elogio. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Trevas é um elogio. Mas o problema não começou tarde, não, irmãos. O problema começou cedo. O irmão vai ler as epístolas de Gálatas, aos Gálatas, está lá Paulo lá, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com vocês, gente? Depois de ter corrido tanto, de ter avançado tanto, vocês estão voltando atrás de tudo. Quem vos convenceu a negar a fé e ao Espírito? E chega ao extremo de dizer, se vocês voltam à lei, da graça tendes caído, porque judaizantes, legalistas estavam se infiltrando na igreja já nos dias de Pedro, de Paulo, de João. Imagino que não venha acontecer depois que os homens morrem, eles partem. Mas, todavia, eu tenho uma palavra de esperança para você. O Senhor não nos deixa enganados. Não. Muito se pode fazer para prejudicar. Muito se pode fazer para adulterar. Mas a doutrina de que Deus é um. Não tem três deuses, não tem três pessoas, porque uma pessoa é um ser. Um ser é uma pessoa, concorda comigo? Eu sou uma pessoa e também sou um ser. Deus é um ser. Deus não é uma essência, Deus não é uma emanação. E aí, peço a Deus que me dê sabedoria para me te falar sobre quando eles mudaram, começaram a fazer... Porque depois que Constantino assumiu e começou a ter que arrumar a igreja, porque o que acontecia? O que acontecia? Meu Deus, quanto tempo tem? O que acontecia? O império vivia em crise. A ordem do Senado, a luta dos senadores, ou a armadilha, era criar um clima de obrigar o imperador a trazer o império de volta à era clássica, a era dos clássicos. E Constantino agora está nessa luta toda, a política de um lado e o império se enchendo de gente. Isso acontece nos Estados Unidos hoje, tendo como destaque sempre o México, mas não é só o México não, irmãos. E todo grande império
E os Estados Unidos, convenhamos, é um império. Se não tomar cuidado com o inchaço da migração, né? Da imigração, deixa eu me corrigir aqui. Migrar é ir, imigrar é vir, né? É, isso mesmo, se eu não estiver falando bobagem. Muito bem. A tendência dele é ruir. Vai vir o caos econômico, desemprego, o crescimento de moradores de rua, o crescimento de analfabetismo, doenças, descontrole sanitário, uma série de problemas. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E Constantino estava lidando com isso. Mas no que nos interessa, na hora do culto, o culto tinha que ser ao Messias. Mas também tinha outros, aí tinha gente que vinha com uma imagem de Átena, né? Atenas é o nome da cidade, que vai levar o nome da deusa, Átena. E outra com uma de Astarote. E outra com uma deusa que no fundo é a mesma, Diana, enfim. E a liderança, não, isso é pecado, isso é idolatria, a palavra de Deus condena isso. Não, mas a gente vai dar um jeitinho. Olha só, Maria, ele é Deus, não é? Ué, então a mãe dele é mãe de Deus. Isso começou lá atrás, irmãos. Isso começou cedo. Aí começou a dar nome aos chamados mártires, aquele que eles, imperadores, mataram. Eles agora tornam santos e começam a dar nome. É assim que isso começa. Ora, o que isso tem a ver com o evangelho do reino? E sempre trabalhando numa mentalidade dividida entre a mentalidade latínica, né? A mentalidade latina e a mentalidade grega. Mas predominantemente grega. E é aí que entra o problema, que os estudiosos estão cada vez mais se vendo empurrado contra o canto da parede a ter que dar uma explicação, porque vai chegar o momento que o próprio Eterno vai tomar a providência dele. Em Apocalipse, livro de Revelações, capítulo 14, verso 6, diz assim: e vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Eu vou finalizar, eu acho que já passou de 1 hora, ou está chegando a isso, falando o seguinte: até há 30, 40 anos atrás, quando a gente chegava como catecúmeno numa igreja, novo convertido, uma das palavras que era muito ressaltada para nós era o cânon. O cânon do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, o cânon. Ninguém tocava na questão dos deuterocanônicos, dos pseudepígrafos, dos apócrifos. Aí já tinha explodido, mas estava quieto lá, não se trazia para as igrejinhas do subúrbio do Rio de Janeiro, e, né? A questão dos manuscritos de Qumran. Pois bem, há uns 15 anos mais ou menos, eu conversava com irmãos e dizia: olha, vai chegar um momento em que essa questão de cânon vai ficar aí toda embaçada, porque junto a citações que são canônicas, vão aparecer citações de Qumran e vão começar a aparecer citações, inclusive se questionando por que certas epístolas
certos textos estão no Novo Testamento e alguns ditos apócrifos, como a Epístola de Barnabé, não está. E aí estão os livros fazendo citações deles, fazendo citações de textos em pé de igualdade com o que até então é chamado de canônico. É considerado como canônico, sagrado, inspirado por Deus, como que vindo dos céus direto para a minha cabeça, para a sua cabeça, para a cabeça do nosso líder, do nosso pastor. Eu vou parando por aqui por causa das queixas, que meus vídeos são sempre muito longos e a rapaziada gosta de vídeos de 20 minutos. Irmãos, é tanto que eu tenho para falar e essa é uma parte do trabalho. Nós vamos estar agora no próximo vídeo trazendo uma mensagem de edificação da parte de Deus para os irmãos. A gente vai intercalando para que os irmãos não se sintam enfadados, se é que eu esteja enfadando alguém, mas quem sabe alguns, né? Então fica esse alerta para você aí, tá bom? Fica esse alerta aí, porque também devemos reexaminar a nossa história, uma história que se deu quando nem papel existia. E hoje nós temos a internet, e hoje nós temos descoberta, hoje nós temos novos achados que levantam questões novas sobre assuntos que a gente achava que estava sanado, plenamente assentado, reconhecido, pacificamente aceito. E outros assuntos novos que não se esperavam que se surgisse. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. E se você tem gostado, compartilha. Se você tem gostado, curte, inscreva-se, compartilha com amigos, pede a seus amigos para dar opinião, dê a sua opinião, tá bom? Inscreva-se, clica no sininho, faça comentários, diga o que você está achando, não se preocupe de me chatear, não. Quem se propõe a falar não tem que ser milindrado, né? Aí não gostei que falou essa coisa. Não. Você vai falar, eu vou ouvir, se eu não concordar, eu posso dialogar com você, né? Mas eu prefiro que você se manifeste, mesmo dizendo que não goste, do que você não se manifeste de forma nenhuma. A paz de Yeshua seja sobre a tua vida. Opa, deixa eu desligar.